Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Tupandi. Lei orgânica, que é a principal lei de organização do município, regras principais sobre o poder executivo e o poder legislativo, que são a prefeitura e a Câmara de Vereadores, estão nesta lei. Vou mostrar para vocês os principais artigos da lei, mostrando também para vocês, é claro, como que isso é cobrado em prova. E nós vamos dar aqui atenção maior àquilo que a banca tem cobrado em provas de concursos. Bom, começando aqui então, a gente tem que o município de Tupandi, como a gente já sabe, faz parte do Rio Grande do Sul. E por ser um município, como qualquer outro município, ele tem autonomia. Os municípios não são subordinados ao governo federal ou ao governo estadual. Eles têm a sua autonomia de organização. Tudo que trata do peculiar interesse do município, o próprio município vai tratar por meio da prefeitura e da Câmara Municipal. E o município é regido por esta lei orgânica, outras leis que adotar, e pelos princípios que estão nas constituições federal e estadual. É possível mudar os limites do território do município? Sim, existe hoje o território do município, com seus limites. Então, o limite que o município faz é com os municípios vizinhos. Para alterar um limite do município, é necessário lei estadual. Aqui a banca pode trocar por lei municipal ou lei federal, e aí está errado. Por que é uma lei estadual? Porque se eu alterar o limite do município de Tupandi, isso vai influenciar com o município vizinho, seja aumentando ou diminuindo o território. Então, sempre que eu mexo no limite de um município, eu afeto pelo menos 2 municípios. E tudo que afeta 2 ou mais municípios não pode ser tratado por uma lei de um município só. Deve ser tratada pela lei estadual, que abrange ambos os municípios. É isso. Então, a alteração dos limites do território do município só pode ser feito por lei estadual, observados os requisitos previstos em lei complementar federal. E o município também pode se dividir internamente, tendo seus distritos na forma da lei. Todo o poder emana do povo. Isso significa que todo o poder vem do povo. Quem manda é o povo, porque o povo elege quem vai administrar o município. O povo elege prefeito e vice-prefeito. E o povo elege os seus representantes, que vão fiscalizar e fazer as leis, que são os vereadores. Então, o poder vem do povo. E, em nome do povo, é exercido. Símbolos do município de Tupandi são o brasão, a bandeira, o hino e outros estabelecidos em lei. Artigo 5º, aqui uma possível questão de prova. Isso já foi perguntado em concursos de outros municípios. Quais são os poderes do município? São 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Sempre que a gente fala em legislativo e executivo, vem à nossa mente automaticamente o judiciário. Por que isso? Porque esses são os 3 poderes da União e do Estado. Então, o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, a União, possuem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Os municípios, nenhum município possui poder judiciário. Mesmo que o município tenha um fórum lá instalado, esse fórum é da Justiça Estadual ou, em alguns casos, da Justiça Federal. Não existe em nenhum município do Brasil justiça municipal. Não existe poder judiciário municipal. Então, quando eu falo em municípios, só existem 2 poderes, o legislativo e o executivo. Quando, lá na Constituição Federal, se fala em poder, está se falando em âmbito federal ou estadual. E aí, são 3 poderes. Então, o poder judiciário, a gente só vai encontrar lá na Constituição Federal. Em lei orgânica não se encontra, porque o município só tem 2 poderes, o legislativo e o executivo. A banca vai tentar te confundir,
afirmando na tua prova que o município tem 3 poderes, inclusive o judiciário. E aí está errado, porque o município só tem 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a prefeitura. Esses poderes não podem delegar atribuições um para o outro. É que a norma diz, aqui na lei orgânica diz o que faz a Câmara, que é o poder legislativo, e o que faz a prefeitura, que é o poder executivo. E um não pode passar suas funções para o outro. Nós precisamos que as funções sejam cumpridas por eles. Principalmente, como a gente vai ver, que a prefeitura, o poder executivo, vai administrar os bens e serviços públicos do município, e a Câmara de Vereadores, o Legislativo, vai aprovar as leis e fiscalizar o que está sendo feito no Executivo. Por isso mesmo, um não pode passar suas funções para o outro. E o cidadão que está investido em um dos poderes não pode estar ao mesmo tempo em outro, salvo exceções previstas em lei. Muito bem, então é isso que nós temos sobre os poderes. Bom, o município não consegue fazer tudo sozinho. A prefeitura precisa fazer parcerias com outros municípios da região, com o Estado ou com o governo federal, com a União. E para isso, o município faz convênios. Um convênio é uma união de esforços. Tem muitos convênios com o governo federal, por exemplo, que o município se compromete a tomar uma série de medidas e, em troca, recebe recursos, porque a União é quem concentra mais dinheiro, mais recursos para as políticas públicas. E aí o município faz um convênio com a União, recebe o dinheiro federal. Em troca, vai demonstrar que está cumprindo tudo que está neste convênio. Essa é a ideia de um convênio, portanto. Quando é assinado um convênio aqui no município, deve ser dada ciência da assinatura do mesmo à Câmara, quer dizer, a Prefeitura vai comunicar à Câmara no prazo de 30 dias a partir da sua celebração, que firmou um convênio. É isso que nós temos no artigo 6º. Eu falei para vocês no comecinho da aula que o município é autônomo, né? Pois é, e como é que se assegura essa autonomia do município? Se assegura porque o povo de Tupandi elege prefeito, vice-prefeito e vereadores para mandato de 4 anos. Também porque existe uma administração própria que cuida do peculiar interesse do município. Que administração própria é essa, pessoal? Isso mesmo, é a prefeitura. Há uma administração própria que cuida do peculiar interesse, que é a prefeitura. E nessa administração, a prefeitura vai instituir e arrecadar os tributos do município. Hoje nós vamos conhecer quais são esses tributos. E também a prefeitura vai organizar os serviços públicos locais. E eu também posso dizer que o município é autônomo porque ele adota a legislação própria. Então, basicamente, o município tem autonomia porque elege os seus representantes e governantes, porque tem uma prefeitura que cobra tributos e organiza os serviços, e porque tem as suas próprias leis. E nós vamos estudar hoje aqui na Lei Orgânica como que são elaboradas as leis do município. Quanto à competência do município, o artigo 8º traz uma grande lista de competências do município e é importante que vocês leiam todas elas e memorizem, porque a banca poderá perguntar em prova. Pessoal, a lei orgânica é enorme, ela tem muitos artigos, então eu não vou aqui na aula ler todos eles com vocês, porque senão a aula fica enorme, cansativa e chata, e não é a nossa ideia, né? A nossa ideia aqui é que vocês consigam entender a lei e como isso cai em prova. Então, quando a gente conclui a aula, vocês devem fazer a leitura e releitura da lei várias vezes. E este artigo 8º, que traz aqui mais de 20 competências do município, vocês devem ler todas elas. Quando vocês estiverem lendo o artigo 8º, vocês vão lembrar que estão lendo as competências que são do município de Tupandi. Na hora da prova, a banca pode misturar alguma dessas 25 competências do município com as competências que estão no artigo 9º. O artigo 9º traz competências do município concorrentemente, ou seja, conjuntamente com o governo federal ou com o governo estadual. E a banca pode te perguntar na prova, quais são as competências só do município? São aquelas do artigo 8º, aquelas 25 ali acima. Quais são as competências concorrentes?
são essas do artigo 9º. Aí a banca pode misturar o artigo 8º com o 9º e te perguntar quais são só do município ou quais são concorrentes. Então, é necessário aqui fazer a leitura e memorizar. E a nossa prova é muito de memorização, porque a banca ela formula as questões copiando trechos da lei, misturando eles e te perguntando qual que está certo. Não é comum que a banca escreva com outras palavras o que está aqui na lei. O comum é que a banca use mesmo as palavras da lei. Por isso aqui, além de assistir a aula e entender, vocês precisam ler e reler muitas vezes. A minha sugestão é que quando a gente concluir aqui a aula, vocês leiam e releiam pelo menos 10 vezes toda a lei. Aí depois que vocês tiverem feito essas leituras de revisão, vai ter um simulado com algumas questões que eu elaborei para que vocês possam fazer um treino. Aí vocês já vão treinando para o que vocês vão enfrentar lá no dia da prova, né? Porque no dia da prova vocês terão muitas questões de várias disciplinas para responder também, e é importante desde agora aqui no curso que vocês treinem. Então é isso, importante vocês fazerem a leitura do artigo 8º e 9º, percebendo que no artigo 9º são competências concorrentes, enquanto no artigo 8º competências só do município. Entre esses dois artigos foi colocado um outro artigo por uma emenda à lei orgânica, que é o artigo 8º-A. Esse artigo diz que o município pode constituir por lei consórcios com outros municípios. O que é um consórcio? O município de Tupandi pode se juntar a municípios vizinhos, formando um consórcio, para eles fazerem coisas conjuntamente para obterem vantagens. Por exemplo, todos os municípios precisam comprar medicamento para os seus postos de saúde. Pode ser feito um consórcio de saúde e os municípios se juntam para conjuntamente fazer a compra dos medicamentos junto aos laboratórios. Porque assim, comprando maior quantidade e dividindo entre os municípios, pode ficar mais econômico, mais vantajoso. Por exemplo, isso é um exemplo. Também podem fazer serviços conjuntamente que atendam ambas as populações, dentre outras coisas. Então, os municípios podem, por meio de lei, formar consórcios. Sempre que for formar um consórcio com o município, vai precisar de uma lei. E a banca pode te perguntar, como que é feito o consórcio? É por meio de lei, por decreto, por portaria, por contrato? Como é que se faz um consórcio? E aí tu vai responder que é mediante lei. Maravilha. Concluímos então aqui a parte introdutória, inicial, e temos agora o artigo 10, que vai trazer as vedações. Uma dica, a banca adora perguntar isso aqui em prova. É muito provável que a banca faça uma questão perguntando quais são essas vedações. E quais são elas, então? O que é vedado? O que é proibido ao município? Primeiro, o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode estabelecer, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Ele não pode subvencionar, não pode colocar dinheiro em cultos religiosos ou igrejas. Também não pode embaraçar, não pode atrapalhar o funcionamento, nem manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada, exceto a colaboração de interesse público. Colaboração de interesse público pode ser feita. Então é isso que nós temos nessa primeira proibição. Então o município não cria igreja, não subvenciona, quer dizer, não dá dinheiro para elas e também não pode atrapalhar, embaraçar o funcionamento delas. Então, em resumo, o município não se mete com religião. Segundo, é vedado recusar fé a documentos públicos. Os documentos públicos gozam de fé pública, o município não pode recusar fé a eles. E também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Todos são iguais para o município. Não pode dar preferência para ninguém. Então, o município, quando faz o concurso agora, se eu nasci no município ou se eu moro no município, eu tenho alguma preferência na classificação final? Nenhuma. Quem é que vai ficar em primeiro lugar no concurso? Quem for melhor na prova. E é por isso que tu vai estudar, para que o teu nome esteja lá na primeira colocação. O município não vai dar nenhuma preferência. Quem for melhor na prova fica com a vaga, fica em primeiro lugar. É isso, é assim que funciona. Não pode o município criar distinções ou preferências entre os brasileiros. Muito bem,
Agora vem os impostos municipais, e aqui pode estar uma das questões da nossa prova. Aliás, recentemente, a banca aplicou o concurso em outro município e perguntou isso. E ela pode perguntar também na tua prova. Quais são os tributos do município? Os tributos são a fonte de renda do município, a fonte principal de receita do município. Nós temos impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição de iluminação pública. Aqui nesse esquema eu coloquei todos os tributos. Os impostos do município são 3. Os impostos do município são o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, é aquele que tu paga todo ano para a prefeitura da tua casa, aquele é o IPTU. O ITBI é o imposto que tu só vai pagar quando tu compra um bem imóvel. É o imposto sobre a transmissão de bens imóveis intervivos, entre pessoas vivas. Então, quando tu finalmente compra a tua casa própria, tu vai pagar um imposto para a prefeitura, é o ITBI. Então, quando tu está juntando dinheiro para comprar a tua casa, tu tem que juntar o dinheiro para dar entrada ou para comprar o imóvel, mais o dinheiro do imposto para a prefeitura. E tem ainda um imposto que as empresas que prestam serviços e os profissionais liberais, autônomos, também vão recolher, que é o imposto sobre serviços, que é o ISS. Esses são os 3 impostos municipais. Qualquer outro imposto que a banca colocar na tua prova está errado. E uma pegadinha que a banca faz é colocar o IPVA aqui. Muita gente confunde e pensa que o IPVA é um imposto municipal. Não é. Mas, professor, se eu compro um veículo que está emplacado em outro município e não faço a transferência aqui para Tupandi, quando eu pagar o IPVA, o dinheiro vai para outro município. Isso é verdade? É, uma parte do dinheiro vai. O IPVA é um imposto estadual, o Estado do Rio Grande do Sul vai cobrar o IPVA, e aí, conforme o veículo esteja emplacado em determinado município, esse município recebe um percentual, uma parte do IPVA. O fato do município receber uma parte do IPVA não significa que esse imposto seja municipal. Municipais, somente esses 3, IPTU, ITBI e ISS. IPVA, ICMS, Imposto Territorial Rural, ITR, são impostos que não são do município. O município recebe uma parte deles, mas eles não são municipais, eles são estaduais ou federais. Municipais, só esses 3. Além disso, o município cobra taxas. O Código Tributário do município vai dizer quais são as taxas. As taxas são cobradas basicamente por 2 motivos. Ou pelo exercício do poder de polícia pela prefeitura, ou por serviços públicos colocados à disposição do contribuinte. Exemplo de taxa cobrada pelo poder de polícia. Se eu quero abrir um estabelecimento comercial, um restaurante aqui no município, eu preciso de um alvará para funcionamento, não preciso? E para obter o alvará, eu vou pagar uma taxa. Essa taxa é paga porque a prefeitura só vai me dar o alvará se eu demonstrar para os fiscais da prefeitura que o meu estabelecimento atende todos os requisitos para funcionar, sem colocar a saúde e segurança da população em risco. E isso é o exercício do poder de polícia, que é o poder de fiscalização que a prefeitura tem sobre as atividades. E ela vai cobrar taxas pelo exercício do poder de polícia. Ela também vai cobrar taxas por serviços públicos que ela preste ou coloque à disposição. Aí cada município tem os seus. Os municípios que têm cemitério público, o uso do cemitério vai ter uma taxa. Tem municípios que prestam outros serviços, como coleta de lixo, por exemplo, dentre outros. E aí no Código Tributário estão quais são os serviços e qual é o valor que é pago para cada um deles. Essas são as taxas. O município também pode instituir contribuições de melhoria. A contribuição de melhoria é quando o município faz uma obra com dinheiro público e essa obra valorizou imóveis particulares. Aí o município pode cobrar de cada imóvel valorizado um valor, diminuindo o custo que o município tem com a obra, já que a obra também beneficiou esses imóveis particulares. E o município também poderá instituir
contribuição de iluminação pública, já que o município tem um gasto para manter a cidade iluminada. E aí vai ter a contribuição de iluminação pública que o município vai instituir para ajudar com essa despesa. Esses, então, são os tributos do município listados aqui no artigo 11. Aqui fala só em impostos, mas um pouquinho mais à frente aqui na lei, no artigo 12, estão os 3 impostos que eu mostrei para vocês. Então, aqui nesse esquema eu já resumi quais são os tributos e os impostos aqui do município. É isso que vocês precisam saber para a prova sobre a lei orgânica. Saber quais são as taxas não é necessário, porque isso está em outra lei. Não precisa estudar aqui na lei orgânica quais são as taxas. Basta saber que elas são cobradas por esses 2 motivos. Bom, também tem algumas proibições ao município no que se refere aqui aos tributos. Primeira proibição: o município não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Então, para exigir um tributo ou para aumentá-lo, tem que ter uma lei estabelecendo ele. Então, se a prefeitura quer aumentar o IPTU, a prefeitura pode aumentar o IPTU? Pode. Mas para isso, o prefeito ou prefeita vai encaminhar um projeto de lei e só quando a lei for aprovada que o IPTU vai aumentar. A prefeitura quer criar uma nova taxa. Pode criar? Pode, mas vai ter que mandar uma lei e só se os vereadores aprovarem a lei, o projeto de lei, que a taxa vai passar a existir. Então, primeiro é o princípio da legalidade, porque sem lei não pode cobrar ou aumentar um tributo. Maravilha. Segunda exigência: é vedado ao município tratar de forma desigual contribuintes que estão na mesma situação. Não pode dar preferências injustificadas a alguém. Terceira proibição: não pode cobrar tributos quanto a fatos geradores que aconteceram antes da lei. Eu não posso agora instituir uma lei cobrando tributos de coisas que aconteceram nos últimos anos. Não posso. É só daqui para frente. Eu não posso criar tributos para trás, para o passado. Também não pode pegar o contribuinte de surpresa. E para evitar a surpresa do contribuinte, nós temos o princípio da anterioridade anual, que diz que eu não posso exigir no mesmo exercício financeiro, ou seja, no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou, eu não posso exigir um tributo. Então, se neste ano eu vou aumentar o IPTU, se a lei é aprovada neste ano, somente no ano seguinte que poderá ser cobrado pelo valor maior. Eu tenho que esperar mudar o ano de exercício para exigir o tributo, isso que é o princípio da anterioridade anual. Também não pode utilizar tributo com efeito de confisco. O que é isso? O valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar tomando a propriedade sobre a qual incide o tributo. Também é vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, ao ir e vir, por meio de tributos, ressalvada cobrança de pedágio por utilização de vias conservadas. A gente sabe que, de fato, muitas estradas têm pedágios e aí tu tem que pagar para passar, e isso é para conservar a via, isso é autorizado. Fora o pedágio para conservação de vias, não é possível criar outros tributos pelo tráfego de pessoas. Também não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço dos entes públicos. Os entes públicos têm imunidade de imposto, eles não pagam impostos. Templos de qualquer culto, a igreja não paga IPTU, por exemplo. Patrimônio dos partidos políticos, nem livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Aqui são aqueles que não, são aquelas pessoas ou situações nas quais não há incidência de imposto, não se paga imposto nesses casos. É isso que tem de mais importante nesse artigo. O artigo 12 traz os impostos que eu já mostrei para vocês, o IPTU, o ITBI e o ISS. E sobre isso, sobre esse assunto de tributos, se a banca perguntar em prova, provavelmente vai perguntar um dos pontos que eu mostrei para vocês.
Avançando, nós encontramos aqui as regras sobre os bens municipais. Os bens municipais é todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que pertencem ao município. Quem administra os bens do município é o prefeito, exceto aqueles empregados nos serviços da Câmara, porque a própria mesa da Câmara vai administrar os seus bens. Todos os bens imóveis municipais são tombados e os semoventes imóveis são cadastrados. A gente tem número de registro para todos os bens do município. A aquisição de bens pelo município é realizada mediante licitação e a alienação de bens é quando um bem pertence ao município e o município vai vender ou doá-lo. Para o município se desfazer de um bem, tem que ter um interesse público justificado, é feita uma avaliação do valor daquele bem, é solicitada autorização legislativa, quer dizer, a prefeitura pede autorização para a Câmara para poder vender o bem ou doar, e é realizada a licitação quando for o caso. Não vai ser preciso licitação quando se tratar de doações de bens imóveis, constando expressamente quais são os encargos do donatário e cláusula de retrocessão. Isso aqui significa o seguinte: quando o município vai doar um bem imóvel, vai constar no bem, na doação, o que quem está recebendo o bem se compromete a fazer. E se não cumprir, o patrimônio volta para o município. Por exemplo, o município pode doar um terreno para o Estado, ou até mesmo um prédio para o Estado, para ali o Estado instalar uma delegacia de polícia ou uma unidade da Brigada Militar. Aí no contrato vai dizer que o Estado se obriga a utilizar dessa forma. E se o Estado, dentro de um prazo, não fizer isso, o bem volta para o município. É isso que é a cláusula de retrocessão. Quando forem bens móveis e semoventes, semoventes são animais que se movem, né? Semoventes se movem sozinhos, animais, né? Bens móveis e animais é permitida a doação para fins de interesse social. Aqui o município poderá doar bens móveis que não são mais servíveis para o município, para uma instituição de caridade, alguma coisa do tipo. Muito bem, então é isso que a gente tem aqui de mais importante sobre o patrimônio do município. O parágrafo 3º prevê que, independentemente de autorização legislativa, quer dizer, sem precisar de autorização da Câmara de Vereadores, o Executivo, a Prefeitura, poderá alienar os bens móveis do município que sejam considerados por uma comissão especial nomeada pelo prefeito obsoletos ou de uso antieconômico para o serviço público, sendo, porém, indispensável a sua licitação, que se fará por leilão, precedido de edital publicado no prazo de 15 dias e no qual vai constar quais são os bens que estão sendo vendidos com o valor mínimo. Então, quando tem aqueles bens que não têm mais utilidade ou que geram um custo para o município pode vender eles por leilão, seguindo essa regra do prazo de 15 dias do edital. O uso por terceiros, o uso de pessoas de fora da prefeitura ou da Câmara, o uso dessas pessoas sobre bens municipais pode ser feito mediante concessão, permissão ou autorização. A concessão é para os casos de um uso por um prazo maior ou quase que permanente. Aí a concessão precisa de autorização legislativa e licitação, assinando um contrato, então, entre quem recebe o bem e o município. Essa é a concessão. Então, concessão, tu vai lembrar que ela começa com de contrato. É isso mesmo. Porque a concessão é firmada por contrato. Memoriza, com, associa. Permissão é para uso a título precário. O uso a título precário é que a qualquer momento o município pode pegar o bem de volta. Aqui a permissão de que se use um bem público pode ser por decreto. E para usos específicos, temporários, por exemplo, eu quero utilizar as instalações de uma escola pública num final de semana para fazer uma gincana, esse uso mais específico, aí se faz uma autorização por meio de uma portaria do prefeito. É isso. Então, a prefeitura pode permitir que pessoas particulares de fora da prefeitura utilizem bens do município por meio de concessão, permissão ou autorização.
E também é possível que a prefeitura ceda a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da prefeitura. Tem muitas vezes que a prefeitura possui máquinas que não estão sendo utilizadas todo o tempo, e a prefeitura pode permitir que alguém utilize aquela máquina que é da prefeitura. Quem utiliza aquela máquina vai pagar um valor por isso, né? Que é a chamada hora-máquina. Então a prefeitura vai criar critérios em que seja possível fazer isso, sem que isso atrapalhe, claro, os trabalhos normais do município. Porque se a prefeitura está precisando utilizar a máquina, ela não vai emprestar para um particular e ficar sem a máquina, né? É só quando realmente, nos dias que a prefeitura não vai usar a máquina, permite que se utiliza, cobrando um valor aí, que é a chamada hora-máquina. Muito bem, pessoal. Concluímos, então, neste primeiro vídeo, o primeiro título aqui da Lei Orgânica do município de Tupandi. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as principais regras sobre a lei orgânica aqui do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.